Misteriosos enigmas da criação bíblica aguardam para serem desvendados. O que se esconde por trás das primeiras palavras da Gênesis? Vamos explorar os mistérios que a humanidade tem tentado decifrar por milênios. Antes da criação do mundo, algo ocorreu nas esferas divinas que mudou todo o panorama. Está pronto para embarcar em uma jornada reveladora, repleta de suspense e descobertas? Em meio ao vasto contexto histórico e cultural da escrita de Gênesis, encontramos um período repleto de tradições e influências diversas. Os antigos hebreus, habilmente, transmitiam suas histórias através da tradição oral, muito antes de colocá-las no papel. Nesta sociedade, a palavra falada era sagrada, e cada geração era incumbida de passar adiante os mistérios, ensinamentos e narrativas fundamentais de seu povo. As histórias de criação dos hebreus foram inevitavelmente moldadas pelas culturas vizinhas. Civilizações como a babilônica, a egípcia e a suméria possuíam suas próprias cosmogonias, relatos míticos sobre a origem do mundo. O épico de Gilgamesh com seu drama primordial e suas deidades caprichosas, e as antigas lendas egípcias sobre o deus Ra e a criação a partir do caos aquático infiltravam-se silenciosamente nas mentes e nas tradições hebraicas. Nesse emaranhado de influências, encontramos o papel crucial dos autores sacerdotais, aqueles que, sob a inspiração divina, redigiram e compilaram o livro de Gênesis. Esses sacerdotes tinham intenções teológicas claras e específicas. Mais do que simples cronistas, eles buscavam afirmar a supremacia de um único Deus todo-poderoso sobre os deuses locais dos povos circundantes. Cada palavra, cada frase, era escolhida meticulosamente para refletir uma verdade maior e divina. As narrativas tinham o propósito de fortalecer a fé e a identidade de um povo em meio a exílios, cativeiros e interações culturais complexas. Eles precisavam garantir que o Deus de Israel fosse visto como soberano, supremamente distinto das deidades caprichosas e vulneráveis de seus vizinhos pagãos. Entre essas diversas influências, qual delas desperta maior curiosidade? Será a tradição oral que preservou, de forma quase milagrosa, estas histórias ao longo de gerações, ou talvez as influências das narrativas mitológicas estrangeiras, cuja sombra se estende sutilmente sobre os textos bíblicos? Ou ainda o papel estratégico e teologicamente intencionado dos autores sacerdotais? A riqueza e a complexidade dessas camadas históricas e culturais nos desafiam a olhar mais de perto, a questionar e a buscar a compreensão dos mistérios profundos da criação bíblica. No primeiro dia da criação, algo extraordinário aconteceu: a divisão entre a luz e as trevas. Com apenas 3 palavras, haja luz, foi dada a primeira ordem divina. Mas o que realmente significa essa simples, mas poderosa expressão? Há quem veja haja luz como uma manifestação clara da sabedoria divina. Imagine um teatro em completa escuridão, e de repente, uma cena vibrante toma forma com um único feixe de luz. Essa visão traz uma sensação de conforto e esperança, comprovando a grandiosidade do Criador. No entanto, algumas interpretações sugerem que essa luz primordial não era meramente uma luz física, como a do Sol que conhecemos. Teólogos e estudiosos frequentemente debatem se essa luz representa uma presença divina, simbolizando o primeiro passo na criação de uma ordem cósmica. Os textos antigos, inclusive várias passagens bíblicas e escritos apócrifos, apontam para a ideia de uma luz primordial. Essa luz, que antecede a criação dos corpos celestes, é frequentemente descrita como um fenômeno que transcende a nossa compreensão física. Em diversos relatos, essa luz é vista como uma encarnação da verdade e do conhecimento divino, um farol que guia a criação desde o início dos tempos. Já a ciência moderna tenta explicar esse evento como um fenômeno físico. Alguns cientistas sugerem que haja luz poderia estar relacionado a um evento similar ao Big Bang, onde a energia emergente deu origem a tudo o que conhecemos. Embora esta perspectiva se distancie da teologia tradicional, proporciona uma ponte fascinante entre a fé e a ciência, permitindo que mais pessoas reflitam sobre as origens do universo de maneiras novas e interessantíssimas. Agora pare e pense.
como a luz poderia existir antes da criação do Sol e das estrelas? Esta é uma pergunta que desafia tanto teóricos quanto cientistas. Alguns acreditam que essa luz era uma manifestação direta da presença de Deus, iluminando a criação antes da existência de qualquer fonte de luz natural. Outros postulam que era uma forma de energia pura ou uma força espiritual que nós, hoje, ainda não conseguimos entender totalmente. Essas questões não têm respostas fáceis. Elas nos convidam a explorar profundidades teológicas e científicas e, sobretudo, a manter o sentido de maravilha e mistério diante da grandiosidade da criação. O que nós sabemos é que a luz representa muito mais do que um simples fenômeno de claridade. Ela é um símbolo da ordem, da esperança e da presença divina no universo caótico e em constante evolução. No segundo dia da criação, Deus separa as águas e cria o firmamento, também chamado de abóbada celestial. Este conceito é fascinante porque a ideia de uma abóbada sobre a terra não é exclusiva da Bíblia. Muitas culturas antigas viam o céu dessa maneira. Os egípcios, por exemplo, imaginavam Nut, a deusa do céu, arqueando-se sobre a terra, suas mãos e pés tocando os extremos do mundo. Os mesopotâmicos também tinham uma visão semelhante, representando o firmamento como uma cúpula sólida que separava as águas superiores das inferiores. Mas o que o firmamento realmente significa? Uma das teorias intrigantes é a canópia de vapor de água. Esta teoria sugere que, inicialmente, havia uma camada de vapor de água rodeando a Terra, criando um efeito de estufa global que teria influenciado o clima e permitido a longevidade dos primeiros seres humanos. Alguns acreditam que essa canópia teria caído durante o dilúvio de Noé, resultando nas chuvas torrenciais descritas na Bíblia. Essa teoria não só procura explicar passagens bíblicas, mas também se encaixa em diversos relatos antigos que falam sobre um tempo de vida humano extraordinariamente longo e um clima ameno uniforme. Quando comparamos essas ideias com mitos egípcios e mesopotâmicos, vemos que muitas dessas culturas também falavam sobre uma separação inicial das águas e céus, sugerindo uma validade multidimensional para o conceito de um firmamento. Mas será que a teoria da canópia de vapor de água faz sentido para você? Ela nos desafia a reavaliar nossa compreensão do clima pré-diluviano e a considerar se nossas atuais percepções científicas podem estar alinhadas de algum modo com essas antigas narrativas. É um mistério fascinante que nos leva a interrogar não apenas as escrituras sagradas, mas também as antigas tradições de culturas que, embora separadas por grandes distâncias, partilhavam de uma visão surpreendentemente semelhante do cosmos. No terceiro dia da criação, vemos uma transformação verdadeiramente majestosa. Deus, em sua infinita sabedoria, decidiu separar a terra seca dos mares. Este momento, descrito de forma poética, marca uma organização cósmica fundamental, a formação geológica da Terra e do mar, tal como os conhecemos. Imaginem a cena: vastas expansões de água sendo separadas, revelando continentes e ilhas que emergem do abismo aquático. Essa separação coloca em evidência a grandiosidade do planejamento divino. Além de estabelecer um equilíbrio no ecossistema, projeta uma imagem de ordem e propósito inerente ao universo. Mas aqui nos deparamos com um paradoxo intrigante: a criação da vegetação antes do surgimento do Sol. Como poderiam as plantas e árvores, tão dependentes da luz solar, ter florescido antes que a fonte de sua energia existisse? Este enigma desafia nossa compreensão cronológica da criação e nos convida a explorar interpretações alegóricas profundas. Uma interpretação fascinante é a de que a criação das plantas simboliza a capacidade da vida de existir através da vontade divina. Transcorrendo as limitações naturais, Deus poderia ter fornecido uma luz sobrenatural, uma energia divina que sustentasse a vida, até o surgimento do Sol. Outra perspectiva sugere que as plantas representam um estado de potencial e preparação, uma promessa de vida que se realizaria plenamente com a criação do Sol. Aqui, a reflexão se torna pessoal e poderosa. Você acredita que a vegetação poderia realmente ter existido antes do Sol? Esta questão não apenas desafia a perspectiva científica,
mas também nos provoca a contemplar o alcance do poder divino. Será que a nossa compreensão das leis da natureza limita a percepção do que é possível através da fé? Ao nos aprofundarmos nesses mistérios, somos convidados a questionar as narrativas que tomamos como certas. A Bíblia, repleta de simbolismos, sugere uma riqueza de significados que podem nos orientar espiritualmente e intelectualmente, ajudando-nos a encontrar novas verdades numa antiga história. Vamos focar nossa atenção no quarto dia da criação, um momento monumental em que o Sol, a Lua e as estrelas foram formados para iluminar a Terra. Até então, a luz havia sido criada, mas não tínhamos os corpos celestiais que hoje governam nossos dias e noites. Pense nisso. Antes dessas formações, a luz existia, mas como algo amorfo, sem a organização dos céus que vemos hoje. O Sol, nosso mais poderoso astro, surge não apenas como a principal fonte de luz e calor para nosso planeta, mas também como um símbolo universal de poder, vida e renascimento. Em muitas culturas, o Sol é adorado como um deus, um elemento central de adoração e mitologia. Na Bíblia, ele é a luminária do dia, uma presença constante que marca a passagem do tempo e regula os ciclos da natureza. A Lua, com seu brilho suave e sua dança entre fases, traz um contraste à imponência solar. Ela governa a noite, oferecendo uma luz serena, muitas vezes associada ao feminino, à intuição e aos mistérios da noite. Em religiões antigas e mesmo em rituais modernos, a Lua tem um papel crucial, representando a deusa mãe, a guardiã dos sonhos e dos segredos. No contexto bíblico, ela serve para marcar o tempo, regulando os meses e as marés, e as estrelas. As estrelas são como faróis no infinito, pontos de luz que servem como guias e inspiram histórias desde tempos imemoriais. Elas servem para iluminar as noites escuras e, simbolicamente, representam a vastidão e a magnificência da criação divina. Elas têm sido usadas como ferramentas de orientação na navegação e como metáforas para alcançar o inatingível. Entretanto, é curioso que esses corpos celestes tenham aparecido depois que a luz foi criada, porque a sequência parece um tanto ilógica à nossa compreensão moderna do cosmos. Alguns teólogos e estudiosos sugerem que isso aponta para uma narrativa mais poética ou simbólica do que uma cronologia científica. A luz inicial poderia representar a presença divina, uma energia pura antes de sua manifestação física concreta, através do Sol, da Lua e das estrelas. Religiosamente, esses corpos celestes carregam um peso simbólico enorme. O Sol pode ser visto como a imagem do Cristo, a luz do mundo, trazendo vida e esperança. A Lua, refletindo a luz do Sol, pode simbolizar a Igreja ou o próprio ser humano, que brilha apenas graças à luz divina. As estrelas, multifacetadas e pontuais, podem ser vistas como os anjos, ou os justos espalhados pelo vasto universo, cada um cumprindo seu papel específico na criação. Como esses símbolos celestiais impactam nossa visão do mundo? Em uma era de ciência e tecnologia, é fascinante observar como as antigas metáforas ainda ressoam em nossas almas. Eles nos fazem lembrar que, além da função física, existe uma dimensão espiritual, um chamado para ver a beleza e o propósito na estrutura do universo. Talvez mais do que nunca, precisamos revisitar esses símbolos para encontrar sentido na vastidão e no caos aparente que nos rodeia. Vamos mergulhar no quinto dia da criação, explorando as águas fervilhantes de vida e os céus preenchidos com aves, revelando seu papel na evolução e na narrativa bíblica. No quinto dia da criação, a narrativa bíblica nos transporta para um momento de plena exuberância e dinamismo, a criação da vida nas águas e no céu. Imaginemos as imensidões dos oceanos, até então desprovidos de movimento, se enchendo subitamente de uma miríade de seres marinhos, desde os mais pequenos plânctons às majestosas baleias. Nos céus, aves de todas as espécies surgem, preenchendo o ar com suas cantorias e acrobacias. Na cultura hebraica, os seres marinhos são frequentemente vistos como entidades carregadas de simbolismo. Animais como o Leviatã, mencionado no livro de Jó, simbolizam forças caóticas e poderosas que Deus tem sob seu controle.
Essa criação não apenas representa a beleza e a diversidade da vida, mas também reitera o poder absoluto de Deus sobre toda a criação. Os antigos israelitas viam nesses seres marinhos a demonstração da soberania divina sobre o caos, uma lembrança de que Deus transforma a desordem em ordem para sustentar a vida. Ao compararmos este relato com descobertas científicas, encontramos a explosão cambriana, um período fascinante na paleontologia. Aproximadamente 540 milhões de anos atrás, surgiu um grande número de novos organismos em um intervalo relativamente curto de tempo. Este fenômeno foi um salto extraordinário na biodiversidade terrestre. É intrigante considerar como essas explicações podem coexistir. Teologicamente, a criação da vida marinha e celestial pode ser vista como um ato intencional e orquestrado por um Criador onipotente. Por outro lado, do ponto de vista evolutivo, a explosão cambriana reflete um processo natural e gradual, guiado por forças evolutivas ao longo de milhões de anos. A questão que se coloca é: pode a teoria da explosão cambriana fazer sentido frente à narrativa bíblica? Alguns propõem que a explosão cambriana pode ser entendida como uma demonstração da complexidade e beleza do plano divino, uma espécie de faísca criativa que deu origem à vasta diversidade da vida. Outros, mais literais na interpretação bíblica, podem ver nesta comparação uma validação da necessidade de interpretar as Escrituras com a flexibilidade que permite uma harmonia entre fé e ciência. No coração desta discussão, encontra-se a profunda admiração pela intricada tapeçaria da vida. Ambas as perspectivas evocam um senso de maravilha pelo milagre da existência, seja guiado por mãos divinas ou pela majestosa dança da evolução. Em última análise, é esta busca pelo entendimento dos mistérios da nossa origem que nos une, deixando-nos maravilhados pelo poder e mistério do quinto dia da criação. No sexto dia, a criação alcança um ápice divino. A terra é preenchida com uma miríade de criaturas terrestres. Desde os poderosos leões até os pequenos insetos, cada um testemunho da criatividade do Criador. Mas é o surgimento do ser humano que sela este ato de criação com um toque de santidade e propósito. Imagine a majestade desse momento. Moldado com cuidado, o homem é esculpido à imagem de Deus, um reflexo da glória e perfeição divina. Agora, o que significa ser feito à imagem de Deus? Teologicamente implica que os humanos possuem uma dignidade e valor intrínsecos, independentes de suas realizações ou status. É a centelha divina dentro de cada um de nós que define a nossa essência, uma conexão íntima com o Criador. Esta ideia ressoa não apenas em textos sagrados, mas também em reflexões filosóficas ao longo dos séculos. Aristóteles, por exemplo, falou sobre a busca humana pela felicidade e virtude, reflexos dessa imagem divina em nós. Recebemos então o domínio sobre a terra, mas ao contrário do que muitos possam pensar, este domínio não é um passaporte para a exploração desenfreada. Em vez disso, é um chamado à responsabilidade e ao cuidado. Somos mordomos do jardim do Éden, incumbidos de protegê-lo e cultivá-lo com sabedoria e reverência. A natureza não é nossa para ser conquistada, mas sim um presente precioso a ser mantido com amor. A unicidade humana em contextos teológicos e filosóficos destaca nossa capacidade de raciocínio, moralidade e livre arbítrio. Somos seres de escolha, capazes de amor, criatividade e introspecção. Esta compreensão eleva o nosso papel no universo e nos chama a viver vidas que espelham a bondade e a justiça divinas. Então, quão importante é para você a ideia de ser feito à imagem de Deus? Este conceito pode transformar a forma como você vê a si mesmo e aos outros. Pode inspirar um senso de propósito e uma chamada para agir de acordo com a nobreza e responsabilidade que essa imagem implica. É um lembrete constante de que cada pessoa é sagrada, digna de respeito e amor incondicional. À medida que refletimos sobre nossa criação e o dom da vida, somos convidados a honrar essa imagem divina em nós, não apenas através de palavras, mas através de nossas ações cotidianas, construindo um mundo que reflete a paz, a justiça e a compaixão do Criador.
Nos debruçamos agora sobre duas das maiores teorias cosmológicas do século XX. A teoria do Big Bang e o design inteligente. Cada uma delas oferece uma perspectiva distinta sobre a origem do universo, e ambas têm seus defensores ferrenhos. A teoria do Big Bang, amplamente aceita na comunidade científica, descreve um evento singular que deu origem ao cosmos há aproximadamente 14 bilhões de anos. Segundo essa teoria, o universo começou como uma singularidade infinitesimal que, em um momento cataclísmico, explodiu e passou a se expandir, criando espaço, tempo e matéria. Os defensores do Big Bang apontam evidências observacionais como a radiação cósmica de fundo e a distribuição das galáxias para sustentar suas argumentações. Por outro lado, o design inteligente propõe que a complexidade e a ordem observadas no universo indicam a existência de um designer consciente. Essa tese se baseia na ideia de que certos aspectos do cosmos e da vida na Terra são tão complexos que não poderiam ter surgido apenas por processos naturais e aleatórios, como sugere a teoria da evolução. Os defensores do design inteligente frequentemente citam exemplos de complexidade irredutível em sistemas biológicos, argumentando que tais sistemas só poderiam ter sido moldados por uma inteligência superior. E onde entram as perspectivas teológicas nessa discussão? Muitas tradições religiosas veem a mão de Deus na criação do universo, afirmando que a narrativa bíblica do Gênesis não está em desacordo com a ciência, mas sim que ambas podem coexistir. Alguns teólogos argumentam que Deus pode ter utilizado o Big Bang como mecanismo de criação, enquanto outros enxergam o design inteligente como a prova tangível da existência divina. É essencial destacar que mesmo dentro da ciência e da teologia há divergências significativas. Enquanto a teoria do Big Bang é amplamente aceita entre cientistas, alguns ainda buscam explicações alternativas. Do lado teológico, alguns religiosos rejeitam completamente a ciência moderna, enquanto outros buscam uma interpretação harmoniosa entre fé e razão. Então, qual teoria você acha mais convincente? Big Bang ou design inteligente? É uma pergunta que pode levar a muitas reflexões pessoais e debates acalorados. De qualquer forma, o estudo desses enigmas da criação nos incentiva a olhar para o cosmos com um misto de admiração e humildade, reconhecendo o quão pouco ainda sabemos sobre os mistérios que nos cercam. Quando falamos sobre os enigmas da criação, entramos num terreno de profundas controvérsias. A interpretação literal dos textos bíblicos, como o Gênesis, contrasta fortemente com as leituras alegóricas. Enquanto alguns acreditam que tudo ocorreu exatamente como está relatado nas Escrituras, outros veem essas narrativas como metáforas que carregam verdades espirituais e morais mais amplas. As descobertas arqueológicas também desempenham um papel crucial nesse debate. Por exemplo, achados que desafiam as cronologias tradicionais da Bíblia suscitam perguntas intrigantes e muitas vezes provocativas. Como essas descobertas se encaixam ou contrastam com a narrativa bíblica? Isso somente aprofunda o mistério, incentivando uma reflexão ainda maior sobre a natureza da verdade e da fé. A sabedoria antiga presente nestes textos é surpreendentemente relevante hoje em dia. As mensagens de resiliência, esperança e moralidade encontradas nas páginas da Bíblia continuam a inspirar e guiar. Ao explorar esses mistérios, estamos não apenas buscando respostas sobre nosso passado, mas também tentando entender melhor nosso presente e futuro. Em última análise, a exploração dos enigmas da criação transcende a ciência e a história. Ela é, em essência, uma jornada de fé. Para muitos, essas questões são mais do que acadêmicas. Elas tocam profundamente em como encontrar um significado em suas vidas e como percebem seu lugar no universo. É uma reflexão contínua e, em muitos casos, uma busca espiritual. Então, continuemos a explorar e refletir sobre esses mistérios. Cada passo nessa investigação pode trazer insights significativos, realçando ainda mais o impacto profundo dos textos antigos em nossa compreensão humana. É uma jornada sem fim, mas cheia de descobertas que enriquecem a alma. Deixe sua opinião aqui nos comentários contando o que você achou sobre esse assunto. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal
Isso nos ajuda muito a trazer novos e melhores conteúdos para você. Nos vemos no próximo vídeo.